O amor veio a nós e como um de nós se deu para dizer ao mundo que o reino vem. E entre os povos já posso ouvir aqueles que louvam o Rei dos Reis. Seja eu anunciar teu reino com justiça e amor governas. Eu não posso compreender, me rendo. Erguerei a minha voz para dizer: por onde for, serei tuas mãos. Aqui ou onde me enviar, me entrego, podes me usar. Por onde for, seja a expressão do teu amor. Ao redor do mundo ou do outro lado dessa rua, falarei do teu amor. O amor veio a nós e como um de nós se deu para dizer ao mundo que o reino vem. E entre os povos já posso ouvir aqueles que louvam o Rei dos Reis. Seja eu anunciar teu reino com justiça e amor governas. E eu não posso compreender, me rendo. Erguerei a minha voz para dizer: por onde for, serei tuas mãos. Aqui ou onde me enviar, me entrego, podes me usar. Por onde for, seja a expressão do teu amor. Ao redor do mundo, do outro lado dessa rua, falarei do teu amor. Serei tuas mãos. Aqui ou onde me enviar, me entrego, podes me usar. Por onde for, seja a expressão do teu amor. Ao redor do mundo ou do outro lado dessa rua, falarei do teu amor. Meus irmãos, agora nós vamos dando início à aula da Escola Bíblica. A pergunta de número 6 do Breve Catecismo. Você sabe que já tem 6 semanas, esta é a sexta, que nós estamos fazendo a exposição do Catecismo da Igreja de Westminster por transmissão. Então, nós tivemos algumas gravações e já há umas 4 semanas, né, nós estamos com transmissão ao vivo nesse espaço. Então eu convido os amados a se colocar em oração, colocar a sua vida diante do Senhor, refletir comigo na palavra de Deus. E nós vamos orar nesse momento mais uma vez, pedindo que o Senhor fale conosco à luz da sua palavra. O Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 16, e eu vou fazer a oração logo depois da leitura desse texto, que é o nosso ponto de partida. Aí nós vamos fazer a exposição da aula de hoje.
Então, Mateus capítulo 3, no verso 16, diz assim: Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém? Então nós vamos orar. Senhor, nós estamos diante do Senhor, que és Deus único e verdadeiro, mas também Tu que és Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo o Pai, Deus, o Filho, Deus, e o Espírito, verdadeiro Deus. Então, ó Deus, nós pedimos que Tu, no Teu conselho eterno, que no Teu conselho eterno nos escolheu para sermos Teus filhos amados, e que no Teu decreto estabeleceste a criação desse mundo, estabeleceste a nossa vida. Eu peço que o Senhor, ó Deus, manifeste a luz da Tua graça e da Tua revelação para todos nós. E nós Te agradecemos por Jesus Cristo, porque por causa dele nós temos acesso a essa intimidade do Senhor, a essa proximidade maior contigo, a esta compreensão maior de quem Tu és o Deus triuno, verdadeiro e eterno. Então eu peço a Deus, abre o nosso entendimento no dia de hoje, para que a gente possa adorar o Senhor de maneira devida, adorar o Senhor de maneira correta, adorar o Senhor tal como Tu és e Te revelas, porque Tu és Deus santo, justo e bom. Obrigado a Deus, porque é o Teu Espírito quem nos conduz à verdade, que nos leva a confessar os nossos pecados e a nos aproximar de Ti. E eu peço a Deus que todo e qualquer impedimento para aprender a Tua palavra seja retirado e que o Senhor venha reinar, governar entre nós, Tu que és o Deus triuno, excelso e bendito. Amém. Meus irmãos amados, com essa oração nós já entramos aqui no início da nossa reflexão sobre o tema de hoje, que é a Santíssima Trindade. Eu já adianto para os irmãos que esse é um tema misterioso, é um tema profundo e é um tema da maior importância para todos nós. Tanto que, na pergunta de número 6 do Breve Catecismo, nós encontramos o registro desse tema e a fundamentação bíblica para a sustentação desta doutrina. E é isso que nós gostaríamos de fazer nesse primeiro momento, apresentar para os irmãos bases bíblicas que sustentam a doutrina da Trindade e, na verdade, são apenas assim modelos de várias outras passagens bíblicas que sustentam essa doutrina da Santíssima Trindade. Muito bem, a pergunta de número 6 do Breve Catecismo de Westminster é a seguinte: quantas pessoas há na divindade? A resposta é: há 3 pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essas 3 são um Deus, da mesma substância, iguais em poder e glória. Vou repetir a pergunta: quantas pessoas há na divindade? A resposta: há 3 pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essas 3 são um Deus, da mesma substância, iguais em poder e glória. Meus irmãos amados, a Assembleia de Westminster agora, ela toca num grande mistério, o mistério da unidade de Deus, pergunta número 5, e agora o mistério da diversidade de Deus, ou seja, em Deus há uma unidade e uma pluralidade. Há uma unidade e uma diversidade. E isso, meus irmãos, é a explicação das próprias configurações do mundo que nós vemos, da família humana como conhecemos e do universo multiforme, né, que nós experiencialmente vivemos. Em outras palavras, é porque Deus ele traz em si mesmo
a unidade perfeita e a pluralidade perfeita é que nós temos um mundo tão rico, tão belo e tão cheio de significado. Esse mundo é um mundo criado pelo Deus triuno, o Deus eterno, o Deus que traz em si a unidade e a pluralidade. O que é a Trindade? Alguém poderia perguntar nesse momento. Mas se os membros dessa Assembleia houvessem feito tal pergunta, eles não conseguiriam uma resposta melhor do que a que Agostinho deu séculos antes, maior teólogo cristão de todos os tempos. Agostinho, tentando falar sobre esse tema da Santíssima Trindade, ele disse o seguinte: a Trindade é o mistério da presença de Deus em nosso meio. Em outras palavras, meus irmãos, a Trindade, ela ultrapassa a nossa capacidade de aprender ou compreender. É por isso que, na história das ideias cristãs, toda vez que se tentou reduzir a Trindade à compreensão humana, incorreu-se em desvio teológico, incorreu-se em erro grave de doutrina, de teologia, justamente por isso. Então, o que nós aprendemos, meus irmãos, à luz desse tema, é que é um tema misterioso. E mistério aqui deve ser compreendido na perspectiva interessante que o Dr. Sproul, um teólogo já falecido, mas foi muito importante em anos recentes, e o seu ministério ainda continua ativo, e muito importante o seu ministério de ensino bíblico que ele fundou. Então, Sproul, ele mostra o seguinte, que a Trindade, ela não é uma contradição lógica, porque a Trindade, ela não é uma contradição. A Trindade, aqui, o termo mistério não descreve uma contradição, mas descreve uma realidade que ultrapassa a compreensão humana. Ou seja, se nós tivéssemos a perspectiva de Deus, nós conseguiríamos compreender esse tema. Como não temos, esse tema para nós é misterioso. Então, o sentido de mistério aqui é mistério no sentido de uma verdade profunda demais, uma janela para o infinito, é um mistério da presença de Deus em nosso meio. Mas, Dr. Sproul, ele mostra claramente que a Trindade não representa uma contradição. Ou seja, nós não temos aqui, ao falar sobre a doutrina da Trindade, uma contradição lógica, algo que fere as leis lógicas que Deus estabeleceu para a própria ordem racional do pensamento. Nós não afirmamos ao mesmo tempo duas ideias opostas. Então, quando nós falamos que Deus é um e Deus é três, nós não estamos falando que esse um e esse três descrevem a mesma coisa. Então, quando nós falamos Deus é um, nós estamos falando da sua unidade essencial, nós estamos falando da sua natureza divina, nós estamos falando do seu ser, nós estamos falando da sua existência última. Deus essencialmente é um. É o Shema, que nós falamos na pergunta 5 do breve catecismo: ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Então, esse é o sentido da palavra um. Os teólogos chamaram de natureza ou essência. Deus é um em essência, um em natureza. A sua natureza é a natureza divina. Quando nós falamos que o nosso Deus é três, nós não estamos falando de natureza ou essência, porque não há três essências em Deus, não há três naturezas em Deus, não há três números em Deus, como se existissem três divindades, um triteísmo. Quando nós falamos de três aqui, nós estamos falando de pessoas. E pessoas aqui descreve para Deus um sentido de personalidade, persona, autocomunicação. Então, meus irmãos, quando nós falamos de Deus, o ser de Deus, ele é um ser que tem uma única natureza e
se manifesta ou se revela ou é constituído eternamente, porque não apenas se revela assim, mas faz parte da sua própria constituição, existe em 3 pessoas eternas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esta revelação, meus irmãos, ela é um mistério também no sentido paulino, uma verdade que estava desconhecida ou submersa no Velho Testamento e que gradativamente ela é descortinada até que se atinge o ápice da revelação. E o ápice da revelação só chegou até nós sobre qual é a essência do ser de Deus por causa do nascimento de Jesus Cristo, por causa da encarnação do Verbo de Deus. Outro mistério, mas para cada dia o seu mistério, né, meu irmão? Para cada dia a sua exposição, porque as 2 naturezas do Redentor daria certamente uma outra aula ou várias outras aulas, ou quem sabe até um semestre, como a gente estuda lá no seminário. Então, o que nós estamos querendo dizer aqui, nesse primeiro momento, é que não há contradição lógica. Contradição lógica seria se eu dissesse: Deus é uma pessoa e 3 pessoas. Contradição lógica existiria se eu dissesse: Deus é uma unidade e 3 unidades. Mas nós não dizemos isso. Quando expressamos a doutrina da Trindade, nós dizemos: Deus é um ser divino, santo, único, e Ele subsiste em 3 pessoas, coiguais e coeternas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ainda que seja misterioso para nós, esta afirmação trinitária, esta fórmula trinitária, ela nos permite reconhecer ao mesmo tempo a unidade e a pluralidade do nosso Deus. Amém? Então é só uma introdução para a gente poder olhar alguns textos bíblicos. A chave aqui é a seguinte: mas a Bíblia nos ensina isso? Porque eu ouvi falar, pastor, que isso foi uma deturpação do Concílio de Nicéia, em que foi imposta a doutrina da Trindade para perverter a doutrina da unidade divina. Os críticos do cristianismo acusam disso. Não, meus irmãos. O Concílio de Nicéia de fato existiu e ele foi muito importante na formulação doutrinária da história da igreja, mas esse concílio, ele não formulou ou debateu doutrina nova. Ao contrário, ele procurou apenas salvaguardar uma doutrina antiga. Essa doutrina é a doutrina da Santíssima Trindade, que já fazia parte da igreja cristã desde o seu nascedouro. Desde o seu nascedouro. É o que nós vamos provar aqui, por textos das Sagradas Escrituras, e quando você lê o Velho Testamento iluminado pela revelação do Novo Testamento, da revelação de Jesus Cristo, aquilo que estava lá, mas não víamos, aparece. A doutrina da Santíssima Trindade, de repente, ela está em toda a Escritura. Isso é tremendo demais, fabuloso pensar isso, porque você vai perceber que a doutrina da Santíssima Trindade, ela não deriva da especulação humana, até mesmo porque os homens facilitariam sua vida e não dificultariam. A doutrina da Trindade é um mistério difícil de defender e sustentar, mas sustentado porque é uma revelação bíblica. Se houvesse criatividade humana aqui nesse elemento, certamente a história evitaria contradições ou paradoxos ou mistérios, porque isso dificultaria a explicação posterior. Então, meus irmãos amados, nós temos alguns modelos de textos que apresentam a fórmula sobre a Santíssima Trindade. E é isso que eu queria ver com os irmãos aqui. Mateus capítulo 3, no verso 16 e 17, é esse texto que nós lemos aqui agora para abrir a aula, mas eu gostaria que você lesse novamente. Ele apresenta uma das fontes de prova sobre a doutrina da Santíssima Trindade, que é as fórmulas ou os relatos dos evangelhos sobre o batismo de Jesus. E é interessante dizer para os irmãos amados que esse mesmo relato ele aparece
em Marcos capítulo 1, verso 9 a 11, em Lucas capítulo 3, 21 e 22, no Evangelho de João capítulo 1, 32 a 34. Então não é exclusividade do Evangelho de Mateus, mas apenas mostra para nós como que existe uma categoria de textos bíblicos que mostra claramente a doutrina da Trindade, para ninguém ficar assim complicado para dizer, aonde fala da Trindade? Então aqui você tem algumas passagens bíblicas muito claras que falam sobre essa doutrina. Esse texto, meus irmãos, o contexto dele é o batismo de Jesus, o início do seu ministério público. João Batista está batizando às margens do Rio Jordão e chamando as pessoas ao arrependimento, e elas faziam um batismo para participar do reino de Deus que era iminente, e Jesus Cristo chega de repente para ser batizado. João Batista questiona por que Jesus vai ser batizado, porque ele reconhece em Jesus o Cristo, ele reconhece em Jesus o Messias, ele diz, tu és aquele de quem eu anunciava. Então ele tinha a plena compreensão de Jesus Cristo, ele diz em um determinado momento, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista já tinha um vislumbre profético, inclusive do sacrifício de Jesus. Ele tinha esta compreensão, ele veio para se sacrificar, para que houvesse a redenção. E quando Jesus chega para ser batizado, a pergunta que se faz logo é a seguinte, eu que deveria ser batizado por ti, de João Batista, e tu vens a mim? É interessante. Aí Jesus ele diz que é necessário que se cumpra toda a lei. Então o que Jesus veio é para fazer a representação do gênero humano, ele que é o novo Adão, o segundo Adão, cabeça do pacto, aliança da graça, e ele assume a lei no nosso lugar e ele cumpre. Então Cristo ali, tipificando a humanidade redimida, ele participa do batismo, não que ele precise ser batizado, mas porque ele faz a representatividade do gênero humano. É muito interessante pensar isso. Quando Jesus é batizado, meus irmãos, aí algo extraordinário acontece. Um vislumbre da manifestação do Deus triuno. É perceptível para quem estivesse presente. Tanto que os evangelistas relataram. E aqui, nesse momento do batismo de Jesus, algo de profundo e sobrenatural aconteceu. Então veja só o que diz aí a partir do verso 13, do capítulo 3 até o verso 17. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então preste atenção, meus irmãos, aqui nós temos um momento de profunda manifestação divina, a partir da revelação de Cristo. Cristo está sendo batizado no Jordão, mas para mostrar que ele não é aquele que é pecador e precisa ser batizado, mas ele é o Filho de Deus que veio resgatar o pecador, então nós temos um ato aqui maravilhoso. Os céus se abrem, o Espírito Santo de Deus se manifesta teofanicamente como uma pomba, assumindo a forma de um pássaro, vindo do céu em direção ao Filho, pousando sobre ele, vindo na sua direção. E do céu aberto, ouve-se uma voz forte, uma voz eterna, uma voz onipotente, uma voz como dos trovões, que diz assim, este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo, ou seja, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho deleite. E o Espírito desce sobre ele, o Espírito se manifesta nele, o Espírito o preenche, o Espírito o reveste. Sabe por quê? Porque o seu nome é Cristo, o seu nome é Cristo, ou Messias. Sabe o que isso significa? Que ele é o portador do Espírito.
Ele é o que traz a autoridade do Espírito, a manifestação do Espírito. Ele é aquele que foi revestido plenamente do Espírito do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. Jesus, na sua humanidade, ele é verdadeiro homem, mas ele é eterno Deus, ele é o Filho unigênito de Deus, ele é o Filho amado de Deus, e nesse batismo de amor do Pai, para citar pastor Antônio Carlos Costa, um teólogo também, e nesse batismo de amor do Pai é revelado o seio da divindade, aonde nós aprendemos que existe uma perfeita relação de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ah, meus irmãos amados, isso não foi revelado para nós porque alguém estava lá no momento. Graças a Deus, aí a gente sabe como que é a intimidade do ser de Deus. Manifesta ali, revelada ali, para nós naquele ato do batismo de Jesus. Mas isso é o que é a relação trinitária eternamente. 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 Alguns teólogos chamaram essa relação das três pessoas da Santíssima Trindade de pericorese. A palavra pericorese pode ser compreendida como uma dança, uma ciranda. É como se você fizesse uma cantiga de roda, desse as mãos e girasse. Então, as três pessoas da Santíssima Trindade estão numa pericorese, estão num relacionamento eterno de amor e perfeição. O Deus único, ele é um Deus triuno, em perfeita harmonia, relação das três pessoas. Algo que não é possível expressar ou compreender, mas que faz parte do ser de Deus. Então, a fórmula do batismo de Jesus, ela é importante porque nos outros relatos do batismo de Jesus, você também vai encontrar a menção dos céus se abrindo, da voz, do testemunho do Pai e da manifestação do Espírito. Eu quero lembrá-los que no Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre a igreja e ele veio como línguas como que de fogo. Então nós estamos falando aqui de uma manifestação teofânica de Deus, ou epifânica, uma epifania do Espírito. Então nós temos aqui esta manifestação poderosa de Deus. E a própria revelação da voz audível do Pai, dos céus abertos, são também outra teofania que mostra o ser de Deus. Deus quis revelar-se simultaneamente às três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu poderia ficar um tempão aqui falando só dessa passagem, mas eu vou parar por aqui, meu irmão, eu vou ter que seguir, porque senão eu não dou conta de apresentar os demais textos que o breve catecismo apresenta para sustentar essa doutrina. Vou para frente. Então, olha só, tem outro tipo de passagem aqui muito importante. Quando você lê o texto da Grande Comissão, Mateus 28, a partir do verso 18 em diante, a 21, mas eu quero destacar o verso 19, você vai encontrar a ordem de Jesus para a igreja. O Cristo ressurreto venceu a morte e ele dá uma ordem para a igreja: ide por todo mundo, pregando o evangelho, batizando, e aí ele diz, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e aí ele afirma, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, e no início ele diz, para fundamentar a missão, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Para citar um teólogo do século XX, Karl Barth, ele disse que a missão é de Deus. Nós fazemos parte da missão de Deus, a missão é de Deus. Ela vai ser cumprida porque ela é ato do Redentor, é ato de Deus, ela vai ser realizada. Nós fazemos parte dela, nós temos o privilégio de ser incorporados a ela, nós podemos servir nela, isso é privilégio, isso é dádiva, isso não é tarefa imposta ou obrigação, mas é a maravilhosa dádiva de pertencer à Missio Dei, a missão de Deus. Mas eu quero dizer algo, quando ele dá a ordem para que os cristãos, eles sejam os batizados, Jesus, o Cristo ressurreto, ele deixa claro em nome de quem eles têm que ser batizados. Eles têm que ser batizados em nome de Deus, mas veja só, em nome de quem que eles têm que ser batizados? Batizando-os em nome do Pai, do Filho
e do Espírito. Portanto, batizando-os em nome de Deus. Um só Deus, que é Pai, Filho e Espírito. Então veja, meus irmãos, como nós podemos dizer, sabendo que esses evangelhos, eles datam do ano 50, na hipótese mais crítica, do ano 70 da era cristã, como nós podemos dizer que a doutrina da Santíssima Trindade, ela é uma invenção de um concílio do século IV, quando no século I, por volta do ano 40, 50, anos 60, anos 70, nós já temos a clara manifestação aqui da crença dos cristãos na Santíssima Trindade. Então, quando você ouvir críticas, procure estudar a Bíblia e procure ver se a palavra de Deus fala sobre esses determinados assuntos. E aí você vai se surpreender com a palavra de Deus, que a palavra de Deus é a verdade. Nós temos mais elementos que falam sobre a Santíssima Trindade. Existe o texto, então, da fórmula batismal. Então, o batismo cristão, ele é trinitário, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui você já tem algo importante. Se o Filho e o Espírito fossem criação de Deus Pai, eles jamais poderiam ser apresentados com igualdade na hora do batismo. Mas justamente porque o Pai é Deus, porque o Filho é Deus e porque o Espírito é Deus, eles estão aqui na fórmula do batismo trinitário. Nós temos mais textos, né? Se você vai para 2 Coríntios, e eu queria que você fosse aí comigo para 2 Coríntios, para nós fazermos essa leitura. São muitos textos, vou tentar alcançar todos eles, mas vai aí comigo para 2 Coríntios, capítulo 13, no verso 13. Você vai ver outro tipo de texto que geralmente expõe a doutrina da Santíssima Trindade ou comprova que a doutrina da Santíssima Trindade faz parte da realidade de fé e crença cristã ao longo do tempo. Então, acompanhe comigo aqui o texto da fórmula da bênção apostólica, a maneira como os apóstolos abençoam. Veja, não só batizam, mas a maneira como eles abençoam as comunidades cristãs. Em nome de quem eles abençoam? Preste atenção. Então, quando você lê aqui 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13, você vai ver o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Deus quem? Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vocês, ou com todos vós. Então, o que nós aprendemos? Que os apóstolos, quando abençoavam as comunidades cristãs, eles abençoavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando eles batizavam os novos convertidos, era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando eles abençoavam os cristãos, era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, meu irmão amado, nesse momento aqui, eu já quero dizer para você, quantas epístolas tem no Novo Testamento? Quantos livros e cartas tem no Novo Testamento? Dá uma olhadinha na bênção lá final, que você vai encontrar no final dessas epístolas. A maior parte delas faz menção à Santíssima Trindade. É uma fórmula. Nós estamos mostrando um texto. Tem vários textos. O que eu estou querendo dizer é que a maneira como os cristãos são abençoados é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer ver? Dá uma olhada na experiência de culto da maior parte das igrejas. Geralmente você tem um ministro da palavra que ele finaliza o culto dando uma bênção trinitária. Bênção trinitária, abençoando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É invenção de Nicéia? Claro que não, é revelação da palavra de Deus, exposição das Sagradas Escrituras. É prática corrente desde o nascedouro da igreja. Muito bem, meus irmãos, nós temos mais textos aqui. É aqui com esses textos dessa batismo de Jesus, fórmula batismal,
bênção apostólica, nós temos, por assim dizer, modelos de provas do Novo Testamento que você pode encontrar em abundância se você fizer uma pesquisa bíblica. O objetivo do breve catecismo, breve, né? É resumir para você, né? Esse é o resumo, viu, pessoal? Profundidade, aí vocês têm que ver o catecismo maior e a confissão de fé. Veja só, né? Na Reforma Protestante, meus irmãos, isso aqui é o que os jovens para a profissão de fé aprendiam e as crianças dominavam. Quero ser criança da Reforma, meu irmão. Tá entendendo? Então nós estamos precisando, pegar a Bíblia e ler, estudar com mais profundidade. Muito bem, vamos para frente. Nós vemos aqui Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, vou ler aqui. Teologia joanina, nós vamos ler, muito importante. Já deixei marcado, como eu sou precavido, louvado seja Deus. No princípio era o verbo, mas eu nem precisava ler. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Eu vou parar por aí, nem vou ler e o verbo se fez carne, porque aí é a doutrina da encarnação. Vou parar na Trindade aqui. O Evangelho de João, ele começa em idioma grego, com a mesma expressão que a Bíblia começa no Velho Testamento, no livro de Gênesis, no idioma hebraico. No princípio. A ideia de João ao fazer isso é fazer a conexão mental, é fazer a conexão bíblico-teológica, é fazer o link, né, mostrando que ele está falando daquele assunto. Ele está falando daquele momento, ele está falando daquele período ou daquele contexto, ele está falando da criação do universo. Criação do universo. Chamado aqui de Bereshit, ou no princípio. Então, no grego aqui, provavelmente arquê, né, origem, princípio. Então, nós temos aqui a afirmação de que no princípio, ou seja, quando Deus criou os céus e a terra, e aí se você quiser entender melhor, leia Gênesis 1 e 2, para entender a criação, e aí você vai entender aqui a formulação que você encontra. Mas vamos começar então, apenas com o verso 1 de cada um deles. Gênesis capítulo 1, verso 1, diz assim: Bereshit bara Elohim eretz et zaim. Amém? Para você dizer amém, você tem que entender, né, pastor? Se houver língua estranha, haja quem interprete. Mas no princípio criou Deus os céus e a terra. Melhorou, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Amém? Aí agora sim, pastor. Amém. Agora, veja só, o que João está dizendo. No princípio, quando Deus criou os céus e a terra, quem existia já? Quem era? Ele não existia, ele era eternamente. O verbo, o logos, a palavra de Deus, o Filho. Então, no princípio, na criação, o Filho já existia, o verbo. Meus irmãos, isso é tremendo demais. Quer dizer que o Filho, ele participou do ato criativo de tudo que existe. Ele não foi criado, ele existe. Ele é o verbo, ele é o unigênito, ele é aquele que era eternamente. Então, no princípio, ele criou os céus e a terra, porque ele é o Deus triuno, ele faz parte da unidade divina, da Santíssima Trindade. Ele estava lá, ele estava no lugar chamado eternidade, que não é um lugar, é muito além da nossa compreensão. E ele trouxe à existência tudo que existe. Então, para resumir,
João está preocupado em fins do primeiro século com uma heresia muito perigosa, que veio a ser conhecida como gnosticismo. Nessa época pode ser chamada de proto-gnosticismo, e por esta heresia se negava a encarnação de Jesus Cristo. Então ele escreve o Evangelho de João, as suas epístolas, e Deus lhe dá a revelação do Apocalipse para um contexto de perseguição ao cristianismo nos dias de Domiciano e para um contexto de heresias e perversão interna dentro da igreja, falsos ensinamentos, entre eles um ensinamento que dizia que Jesus não era Deus. Ou se ele fosse divino, ele não poderia ter se encarnado, porque a matéria é má e o mundo é mau, e Deus é bom. Mas a palavra de Deus nos diz que no princípio, quando Deus criou os céus e a terra não era má, ela era boa, porque ela foi criada por Deus. E Jesus, ele faz parte da criação, e ele veio para redimir o universo que ele criou, porque ele é a palavra criadora que Deus usou em cada ato criativo, quando pela palavra do seu poder, ele trouxe à existência tudo o que há. Se você quiser encontrar a Santíssima Trindade no livro de Gênesis, vou te dar uma dica, hein? Você já aprendeu com o João que lá no princípio, a palavra que Deus usava para criar era o verbo. E o verbo é Jesus. E se você der uma lida ali com mais atenção, você vai ver logo que a terra é formada, está sem forma e vazia, você vai encontrar um pássaro sobrevoando. Porque lá diz assim, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e o sentido na língua original é como se o Espírito de Deus fosse uma ave abissal, uma ave primordial, e essa ave sobrevoava todas as águas, que era a criação sem forma e vazia, e ali o Deus triuno está. O nome Elohim é plural de El. Então, quando você olha com a lupa do Novo Testamento, o Velho Testamento, a Santíssima Trindade está lá. Vou parar por aí, porque não dá tempo. Mas, irmãos, vamos para frente. Tem mais. Quando você olha aqui o texto de João, você vai encontrar esta fórmula. Tem outro texto de João que eles pedem para nós ler. Vamos lá, João capítulo 3, no verso 18. Olha só que interessante. João 3... O verso 18 diz assim, quem nele crê não é julgado. Quem nele crê em quem? Jesus, né? O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Essa palavra para teologia é muito importante. Unigênito, monogenes. Esta palavra é importante para nós. Por quê? Porque ela vai dizer que Jesus é Filho de Deus de uma maneira que ninguém o é. Então, por exemplo, quando Jesus fala, eu sou Filho de Deus, ou quando Jesus fala, Abba, Pai, ele fala de uma maneira que nenhum de nós fala. Porque ele é Filho de Deus de uma forma que nenhum de nós o é. Porque ele é monogenes, ele é unigênito, ele é o Filho único, que no contexto da Santíssima Trindade. Então ele é eternamente gerado pelo Pai. Ele é o Filho eternamente gerado pelo Pai. Monogenes. Então quem nega Jesus Cristo e diz que aceita a Deus, não sabe o que está dizendo de Jesus. Já está condenado, sabe por quê? Porque quem nega Jesus, nega o monogenes, nega o unigênito, nega aquele que é Deus da Santíssima Trindade, o Verbo. E não tem como negar o Verbo e afirmar Deus, porque Deus é o Deus triuno. Então não é possível. Meu irmão amado, minha irmã, você que está me assistindo, negar Jesus Cristo e afirmar Deus. Lamento. É por isso que Jesus é o único caminho para o Pai, para Deus, porque Ele é o unigênito Filho de Deus. Agora veja que interessante, por causa de Cristo, a todos quantos creram no seu nome,
diz o Evangelho de João, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Nós somos filhos de Deus por adoção, porque Jesus Cristo é o Filho unigênito. Glória a Deus, aleluia. E também nós somos filhos de Deus no sentido da criação, a imago Dei, imagem e semelhança de Deus, porque a genealogia do Evangelho de Lucas nos diz que Adão era filho de Deus. O sentido de que Adão era filho de Deus é o sentido de criação, a imagem e semelhança de Deus, o Criador, e isso para nós faz toda a diferença. Então, Jesus ele vem para a humanidade, para resgatar a humanidade, mas ele é mais do que um homem, ele é Deus encarnado, vindo redimir e resgatar o ser humano. Nas linguagens de um teólogo, o Filho de Deus se fez homem para que os homens se tornassem filhos de Deus. Então, o texto aqui agora afirma em textos individuais a divindade de Jesus, para não haver dúvida que Jesus é Deus. Agora vamos para frente. Atos, capítulo 5, verso 3 e 4. Nós vamos ver agora a afirmação da divindade do Espírito Santo. Atos, capítulo 5, verso 3 e 4. Texto da palavra de Deus. Aqui fala, meus irmãos, sobre o juízo de Deus sobre Ananias e Safira. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E estando então o poder, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, atentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Então é simples, meus irmãos. Quem mente ao Espírito Santo, mente a Deus. Quem peca contra o Espírito Santo, peca contra Deus. Porque o Espírito Santo é Deus. Então nós estamos aprendendo que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, mas eles são um só Deus. E não é assim, a era do Pai, a era do Filho, a era do Espírito, como se fosse uma sucessão histórica ou mudança de nomes. Não, é simultaneamente, é como no batismo de Jesus. O Pai, o Filho e o Espírito. Por isso que é misterioso. Meus irmãos, tem tantos textos, né? Hebreus capítulo 1, verso 3, né? Fala do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio do qual fez o universo. Mais um autor bíblico associando o Gênesis ao Filho. O Filho estava no Gênesis criando. Nós podemos falar também do Evangelho de João, capítulo 10, 30. Aí tem outra palavra importante na teologia, homúsios, né? E a ideia de que eu e o Pai somos um. Então Jesus ele vai falar, eu e o Pai somos um. A ideia da unidade divina, que nós falamos na pergunta 5 do breve catecismo. Se bater uma dúvida, assiste lá, a pergunta número 5, sobre a unidade divina. Todos esses textos, meus irmãos, eles mostram como Deus se revela e fala ao coração do seu povo. Conversava com um professor da escola bíblica, Santo Varão, nosso superintendente, grande amigo, o Jamison, como seria o trono da divindade. Batíamos um papo, né? Ele tentava imaginar, porque ele também está dando a aula agora, inclusive ele está lecionando pelo Zoom. Enquanto temos a transmissão aqui, a sala dos jovens está tendo aula pelo Zoom também, então nós temos alternativas muito interessantes. E aí eu sugeri para ele a leitura de Apocalipse 4 e 5, não temos tempo, mas eu vou apenas mencionar. O livro de Apocalipse 4 e 5, a pergunta dele é se nós teríamos um trono, se nós teríamos 3 tronos, né? Como funciona isso? Se Jesus ia sentar na beira do trono, né? Assim, eu não sei se você já tentou visualizar. Nossa declaração de fé é que Jesus Cristo está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, né?
E aí existe o trono, mas a gente não consegue visualizar isso muito bem. Aí eu peguei e falei assim, meu irmão, vamos imaginar que existe um único trono e 3 assentos. Eu acho que assim a gente entende melhor, né? Há um único trono e 3 assentos. Isso é uma forma assim visual, tá? Não é uma fórmula que deve ser levada ao pé da letra, porque a linguagem de Apocalipse 4:5 é simbólica. Mas quando a Bíblia diz que há um trono, a ideia é que existe um só Deus, unidade divina, há um governo absoluto de Deus, e esse governo é o governo do Pai, do Filho e do Espírito. Tanto é que na representação do capítulo 4 e 5 de Apocalipse, você tem o trono onde está o Deus triuno, porque o Pai está sentado no trono de glória. Ao redor do trono existem as tochas de fogo que estão acesas, 7 tochas de fogo, que elas representam o único e santo Espírito de Deus. É que 7 é número de totalidade e perfeição, linguagem simbólica do Apocalipse, da linguagem profética. E você tem um cordeiro, como esteve morto, mas reviveu, que ele vai para junto do trono. Então a ideia é que o trono do universo, ele é o trono, onde o Deus Pai está sentado, aonde o Filho está junto do trono, e aonde o Espírito está ao redor desse trono, sendo a própria glória do trono. Então é uma ideia de unidade. O Deus triuno governa tudo que existe. Tudo que existe. É maravilhoso. William Hendricks fala de anéis concêntricos ao redor do trono, e eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas a ideia é que ao redor do trono tem 24 tronos dos anciãos, que são presbíteros, que apontam para as 12 tribos de Israel, para os 12 apóstolos do Cordeiro, e portanto 24, símbolo do povo de Deus. Ao redor do trono existe, num círculo mais íntimo, 4 seres viventes, não sabemos se são querubins, não sabemos se são seres especiais, como seres viventes, mas eles são o último elo antes de Deus. Ou seja, eles estão ali para dizer, se você não é permitido, você não pode passar. Ao redor nós temos a descrição de milhões e milhares de anjos, ou seja, um número quase infinito de anjos, que a Bíblia compara ao número de estrelas do céu, e hoje você sabe que há bilhões de estrelas, assim como de galáxias no universo, e esse seria o número de anjos adorando ao nosso Deus. E ao redor há a menção de todo ser que existe, nos céus, na terra e debaixo da terra, ou seja, todo ser vivo da criação adorando e engrandecendo e glorificando o nosso Deus. E no centro desses anéis ao redor, desta imagem maravilhosa, gloriosa, está um trono, aonde está o Deus triuno. Ele é a fonte de ordem, de beleza, de sabedoria, de justiça, de verdade. É do seu trono que ele governa toda a criação. E neste trono está Cristo, aquele que morreu e reviveu para a nossa redenção. É maravilhoso pensar tudo isso. E eu vou fechar por aqui, porque o tempo passa. Passou rápido hoje. E eu queria dizer para os irmãos o seguinte: quando os reformadores, eles afirmam aqui que a Santíssima Trindade é a revelação de Deus e que há um só Deus, pergunta 5, e esse Deus, ele subsiste nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós aprendemos que as pessoas da Santíssima Trindade são iguais em poder e glória, e eu quero ler um pouco sobre isso. Nós aprendemos aqui, por esta afirmação, que na Trindade não há primeiro nem último, no sentido de importância, posto que tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito possuem a mesma dignidade e manifestam a mesma glória. Nós aprendemos que na Trindade não há primeiro e nem último, no sentido de criação, pois o Pai não foi criado, o Filho não foi criado, nem o Espírito Santo foi criado. Eles coexistem eternamente como 3 pessoas distintas numa unidade perfeita de glória, amor e poder. Nós aprendemos que na Trindade há igualdade de poder, pois cada um é o todo-poderoso Deus. Nós aprendemos que na Trindade há unidade perfeita nas decisões expressas no conselho eterno das 3 pessoas.
da Santíssima Trindade. Existe uma hierarquia na Trindade? Sim, mas essa hierarquia é uma hierarquia funcional, é uma hierarquia sobre os papéis na história da redenção, mas todos os atos de Deus são atos do Deus triuno. O Deus triuno é o autor da salvação. Mas nós podemos falar de uma trindade econômica, ou seja, o Pai, ele é aquele que nos abençoa, Efésios capítulo 1. O Filho é aquele que assumiu a natureza humana no tempo e na história para a nossa salvação, e o Espírito é aquele que aplica a redenção nos filhos de Deus. Nós podemos falar também de uma Santíssima Trindade dentro do ser de Deus. Então nós podemos falar que o Pai é Deus eterno, nós podemos falar de que o Filho é eternamente gerado pelo Pai, e nós podemos falar, junto com a teologia cristã, que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho para sempre. Então, nós temos aqui esta doutrina e aprendemos que a unidade do ser de Deus está no Pai. Então, nós oramos ao Pai por meio em nome do Filho, por meio do Espírito. Então, ou pelo poder e direção do Espírito Santo. Que o Deus triuno, que é o único Deus e Senhor, e governa a sua igreja, abençoe o povo de Deus. Nós vamos orar nesse momento, finalizando a nossa escola e pedindo a graça de Deus para a vida de todos os alunos. Amém? Então, vamos colocar na presença de Deus, mais uma vez, fazer uma oração, colocar a nossa vida diante do Senhor. Graças a Deus. Eu vou pedir para o louvor aqui me auxiliar e eu vou fazer a bênção trinitária, meus irmãos, porque não dá para falar tudo isso e não manifestar a bênção trinitária. Amém? Glória a Deus. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor e nós te agradecemos, ó Deus, por esse tempo de comunhão e esse tempo de graça. É o Senhor quem fala aos corações do teu povo, é o Senhor quem ministra na vida do teu povo, é o Senhor quem edifica a tua igreja. Fala conosco por meio da exposição das Sagradas Escrituras, ensina-nos a tua verdade eterna e nos ajude, ó Deus, a ensinar todas as coisas que o Senhor nos deu. Perdoa os nossos pecados, nos aproxima do Senhor e da tua graça e fala ao nosso coração as verdades da Escritura. Que possamos todos, ó Deus, adorar o Senhor como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. De maneira que não venhamos a confundir as pessoas, mas venhamos a glorificar o único Deus. Louvado seja o teu nome. Amados, recebei a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça manifesta, revelada em Deus, o Filho, e o poder, a comunhão e as consolações de Deus, o Espírito Santo, estejam convosco, povo de Deus, todos os dias, até que Cristo volte com poder e glória. Que toda a igreja diga amém. Meus irmãos, eu vou pedir para o louvor ministrar